mais comum que todas as pessoas que tentam começar a emagrecer fazem. E eu não tiro o meu da reta não, tá, minha guria? O que eu mais fiz foi isso, por isso que eu nadava contra a correnteza e nunca conseguia sair do lugar. E quando eu conseguia sair, eu não conseguia manter. Cansava e voltava no mesmo lugar de novo. Então, a primeira coisa é entender que uma mulher que não tem a sua identidade restaurada, ou o homem também, em muitos casos, acaba tendo o quê? Uma vida na qual ela acha que merece. Por quê? A identidade que nós temos hoje não é aquele RG com documento ali dizendo qual o local que nasceu, idade, não. Identidade que eu falo é como nós nos vemos nesse mundo aqui, tá? Então, para pensar. Eu me vejo como uma mulher cansada, uma mulher que é compulsiva, uma mulher ansiosa, eu me vejo uma mulher que não tem valor, uma mulher que só compra, está sempre na dívida. Não tem como mudar, porque tem áreas da nossa vida que nós não temos a nossa identidade restaurada, a gente acaba tendo essa visão de que como nós somos, né? Então, às vezes é os vícios, né, que nós temos na nossa vida ou problemas no nosso relacionamento, é porque a nossa identidade não foi restaurada. Ela foi quebrada em algum momento da nossa vida e principalmente, minha guria, lá na infância. A minha identidade, ela foi quebrada tanto na infância, né? Eu sofri um abuso que não chegou a ter o ato concreto ali, mas aconteceu. Acordei assim numa noite numa casa de uma amiga, o pai dela, né, levantando meu vestido, e eu fiquei, meu Deus, aquilo me traumatizou de uma maneira que eu achava que quanto maior eu era e mais gordinha eu era, mais força eu tinha para lutar se caso acontecesse algo, né, comigo. Então passou um certo tempo, quando eu tinha 9 anos, eu tive que ajudar o meu pai, né? Ele sofreu um ato de, né? Não posso falar aqui, talvez possa gerar gatilhos. Então eu tive com 9 anos segurar o homem o dobro do meu tamanho para salvar a vida dele com 9 anos, né? Então eu tive muitos traumas na minha infância que geraram essa identidade quebrada, né? Depois eu tive outras situações na minha vida que um dia eu posso vir contar para vocês. Então eu me via como uma mulher que comia muito para tentar ser forte. Vocês conseguem entender? A comida era sim, aquele momento de alívio para dor, para sofrimento, mas ela era minha aliada, porque quanto mais forte, maior eu era, né? Menos risco eu tinha e mais eu poderia servir a minha família, a mim mesma, me cuidar. Então a comida nunca foi só sobre, né, comer para passar a fome, né? Era um momento de tristeza, eu comia, eu estava feliz, eu comia, era a minha amiga, né? E como parar de comer, né? Algo que faz tão bem, enganando, né? Porque faz bem no momento, mas depois te constrange, te entristece, né? Fica aquele sentimento de frustração. Então, ao longo da minha vida, eu tive muitos problemas com isso, de como eu me via, né? Sem valor, que eu não merecia viver assim, que eu merecia. Eu nasci para ser gordinha, a obesidade é minha genética. E a gente vai aceitando, né? Ao longo da vida, a gente vai aceitando coisas que não é para a gente aceitar. E quando eu comecei a ter a minha identidade restaurada, foi quando eu comecei a criar uma maneira de falar com Deus que eu não achava que merecia. Então eu fazia o quê? Eu escrevi uma carta para Deus logo de manhã quando eu acordava. Eu escrevi o que eu estava sentindo, as minhas emoções, e ali eu pedia: Deus, me ajuda a sair disso, me ajuda a ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, que eu possa ter uma visão mais limpa do que tu tem para mim, do como o Senhor me vê, não como eu acho que eu me vejo, entende? Porque eu me via fracassada, compulsiva, depressiva, mas Deus não me via assim. Eu só estava em um período de deserto, né? Que nós todos temos na nossa vida, períodos difíceis da vida. Ali eu escrevia, falava com Deus e de noite eu bebia, pedia delivery, né? Então, para vocês entenderem que não é estar perfeita, sem erros, para Ele ouvir as nossas orações, é a gente querer que Ele ouça as nossas orações, porque nós temos um coração sincero. Então, a minha identidade foi começar a ser restaurada há 3 anos atrás, quando eu comecei a ter esse ato de escrever, falar com Deus aqui, ó. Aqui era o meu antigo quarto, onde hoje é o meu escritório. E eu dobrava os meus joelhos ali, eu chorava, chorava, chorava. Sabe, amiga para desabafar? Não. Vem, Deus, vem cá, Deus. Taca ali o joelho no chão e ali eu falava, Deus, 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 Deus. Chorava igual uma criança. E ali ele foi restaurando, ele foi me vendo, eu fui me vendo com outros olhos, como uma mulher que merecia sim ser amada, uma mulher que merecia ter uma vida financeira estável, um relacionamento estável, um corpo bonito que eu goste, que eu me sinta bem, não para os outros, né? Esse é o nosso erro, a gente quer começar um trabalho novo, ganhar mais para ser amada, para ser aceita, mas nós não precisamos desse aval. Deus já disse assim, ó,
Tudo que Deus criou, ele disse na palavra dele. Assim Deus viu que era bom. Então, se ele me criou, eu sei que eu sou boa, entendeu? Não por, tenho um cabelo bonito, não, mas porque eu sei o meu valor. Quem lá naquela cruz sofreu para que hoje eu estivesse aqui, eu tenho que começar a me ver com outros olhos. Eu sou importante para ele, eu sou importante. Então, quando eu comecei a ter minha identidade restaurada, eu comecei a me posicionar melhor, eu comecei a aprender que eu devo me alimentar melhor, não porque eu quero ou comer as minhas emoções, mas porque eu preciso, né, dar o devido valor porque ele fez por mim, pagou um preço muito alto por mim. Então, comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer exercício, Deus começou a limpar a minha visão, a minha mente, começou a me dar sabedoria para criar uma marca, para criar projetos, para criar ideias que não vêm de mim, vem a sabedoria dele, sabe? Ele começou a me direcionar porque ele queria, não porque eu achava que queria, o que merecia. Tanto que quando eu comecei nas redes sociais, eu nunca imaginava ter 800 mil seguidores. Para mim, nunca isso seria capaz. Mas eu lembro que um dia eu fiz uma oração para Deus e disse: Deus, me dá esse trabalho nas redes sociais, porque é um propósito com o Senhor, me dá esse trabalho, porque era um sonho da infância, né? E quanto eu tiver fôlego, eu vou falar o que o Senhor fez e faz por mim. E o Senhor me direcione para o que o Senhor quer. E assim ele tem feito. A comunidade Tríade foi criada, hoje vidas estão sendo transformadas lá. Comunidade Tríade transformando o corpo, mente e espírito. A gente trabalha muitas áreas da nossa vida, financeira, espiritual, relacionamento, né? Que muitas mulheres começam a emagrecer e querem mudar o corpo, né? Eu quero emagrecer 10 quilos, mas tu não tá com a tua identidade restaurada. Tu vai nadar contra a correnteza, né? Então lá a gente consegue trabalhar junto com outras mulheres passando pela mesma situação. Deus me direcionou a criar a comunidade Tríade e foi muito incrível porque é vidas que estão ali dizendo: Dê, eu vi um vídeo teu, eu comecei a beber água, eu comecei a me alimentar melhor e eu falo para elas, gurias, a glória, a honra não é minha, eu sou nada. Mas quem me direciona é ele, então eu sei que é ele tocando no coração, na mente, no subconsciente para a pessoa começar a se posicionar e ver que ela merece ter uma vida que ela tem uma vida boa, abundante, cheia de paz, entendimento, e não viver refém da comida, presa em vícios no passado, né? Então, é tudo alinhado, gurias. Nós não somos só carne, nós somos espírito, e quase ninguém fala. Pessoas que estão aí na depressão, bebendo, vícios e obesidade. Ai, é tudo, é o físico, é o mais importante, né? Vamos emagrecer 10 quilos, tomar um medicamento, mas com a identidade não está restaurada, minha guria, a gente volta para o mesmo lugar que um dia a gente saiu. Então hoje eu tenho a propriedade para dizer, quer ter uma vida transformada, é ter a tua identidade restaurada. E só quem tem esse poder é ele. Então, Jesus Cristo de Nazaré morreu naquela cruz para que hoje nós estivéssemos aqui, para que eu estivesse aqui falando hoje para ti. Esse vídeo não chegou à toa para ti. Não, não chegou à toa. Comenta aqui embaixo a data que tu tá assistindo esse vídeo. Daqui 1 ano tu vai voltar. E tu te prepara, porque tu não vai estar desse jeito aí. Sofrendo, vivendo cansada, vivendo achando que é essa vida que tu merece, de sofredora, de perdedora, fracassada. Não. A vida que ele disse que nós teríamos é uma vida com abundância. E é essa que tu vai ter. Mas tu tem que colocar Deus no centro, se joga nos pés dele e diz: Jesus, me ajuda, me liberta dessas algemas, me liberta dos pensamentos, da opressão, do cansaço físico e mental. Me ajuda a sair dessa. Começa a falar, escreva uma carta para ele hoje e diz: eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo o que eu devo fazer, o que eu estou errando, me mostra para que eu possa fazer a minha parte, né? A gente pede a Deus, mas a gente também tem que se posicionar. Mas às vezes a gente não sabe, né? Se sente perdida, com uma venda nos olhos, diz assim: Deus, tira essas vendas dos meus olhos e me mostra qual o lugar, o jeito, o que eu devo fazer, o que eu estou errando, como eu devo me posicionar. E se prepare, ele vai falar. Porque ele não tá nem aí com o que tu fez, com o que tu faz, o que tu é. Ele só se importa com o teu coração sincero. Eu espero muito que esse vídeo tenha chegado em pessoas que precisam. Porque se uma
for alcançada, eu sei que ele vai lembrar. Espero que tu tenha assistido até aqui. Um beijo, já se inscreve aqui no canal. Deixa uma curtida não por ego, vaidade, ai, quero, não, mas é porque eu quero que tu volte aqui para os próximos vídeos que eu tô sentindo no meu coração de falar com vocês. Um beijo.